I'm Sam Altman, I'm the co-founder and CEO of Loop. Este é Sam Altman. Ele tem apenas 19 anos e acabou de largar a faculdade. Pouco sabia ele que um dia mudaria o mundo. I think that's really bad. I think history belongs to the doers. Sam Altman é o CEO da OpenAI. Ele tem investimentos em mais de 400 empresas e suas decisões literalmente decidem o futuro da humanidade. Um bilionário certa vez o descreveu como um ser de força de vontade enorme que ele vai conseguir o que ele quiser. Então, como ele conseguiu se tornar tão poderoso, como ele foi de um estudante universitário sem dinheiro ao fundador da empresa que cresce mais rápido no mundo. Esta é a história de Sam Altman. That's a big risk to take. And if you don't take that risk, I think you have a very high chance that you end up regretting that. I see a lot of entrepreneurs shoot themselves in the foot because they don't ask that person to quit their job and come join them. They don't ask this big company to do a deal with them. In your career is to be a doer, not a talker. Sam Altman nasceu em 22 de abril de 1985 como o mais jovem de 3 irmãos, em Chicago, Illinois. Ele ganhou seu primeiro computador quando ele tinha apenas 8 anos, um Macintosh SE. Mas a parte louca dessa história é que ele já sabia programar. Alguns anos depois, Sam foi para John Burroughs, uma escola privada em St. Louis, no Missouri. E lá ele já se destacava como sendo um debatedor talentoso, o que refinou suas habilidades de comunicação, um traço essencial para quem quer ser um CEO. E o seu primeiro trabalho foi construir sites para empresas locais e organizações sem fins lucrativos. No entanto, o que Sam fez depois da escola mudaria a trajetória de sua vida. Com toda sua inteligência, ele conseguiu entrar em ciência da computação em Stanford, uma das melhores faculdades para investidores ambiciosos como Sam. Mas ele não era o único prodígio em Stanford. 2 outros futuros bilionários estavam lá naquela época. Evan Fusion, fundador do Snapchat, e Kevin Systrom, o fundador do Instagram. E até nesse período de faculdade, Sam Altman quase se tornou um estagiário no Goldman Sachs. Mas depois mudou de ideia porque achou o banco super chato. Então nesse momento ele já estava em Stanford já há 2 anos, mas apesar de ser um ótimo estudante, Sam Altman sabia que estava desperdiçando seu tempo. Então, aos 19 anos, largou a faculdade e convenceu ainda 2 outros amigos para largarem junto com ele. E foi nesse momento que ele fundou sua primeira startup, a Loop, um aplicativo móvel que conectava usuários com base em sua localização. Uma ideia muito genial para a época. Galera, para motivos de comparação, o Google Maps surgiu em 2005 e ele foi disponibilizar essa mesma função que o aplicativo do Sam Altman fazia em 2017, que seria o compartilhamento da sua localização com outras pessoas. A Loop chamou a atenção de um Paul Graham, um bilionário do Vale do Silício e criador da Y Combinator. Paul Graham imediatamente reconheceu o potencial do jovem Sam e o chamou de melhor fundador da Bay Area, que é uma área de São Francisco que vieram grandes gênios como Sergey Brin, Larry Page e Steve Jobs. A Loop de Sam Altman foi a primeira empresa a ser fundada pela Y Combinator, ao lado de startups como Reddit, ou Reddit como chamamos aqui no Brasil. Então, com o investimento da Y Combinator, cada fundador recebeu $6.000, o que não parece muito agora, mas para estudantes universitários, sem nenhum dinheiro, isso é muita coisa. No auge, a Loop atingiu uma avaliação de $175 milhões, mas lutou para crescer ainda mais. Por fim, acabou que em 2012, Sam Altman decidiu vender a empresa por $43 milhões. Essa foi uma das maiores aquisições de um aplicativo de rede social da época, e Sam Altman saiu com um belo lucro de $5 milhões no bolso. Então, com milhões no banco e nada para fazer, Sam Altman decidiu viajar pelo mundo, correr com supercarros e voar de aviões por toda a Califórnia, coisa típica de milionário. Ele gostava tanto de corridas de carro que até comprou 2 McLarens. A maioria das pessoas na posição de Sam Altman compraria uma casa ali em São Francisco mesmo, que é uma bela cidade, e se aposentaria. Mas Sam Altman não é a maioria das pessoas. Ele estava faminto por mais do mundo dos negócios, então voltou para o Vale do Silício e começou a investir como um venture capitalist, que significa um investidor de risco. No entanto, ele odiava essa vida de investidor porque não dava a mesma adrenalina do que administrar sua própria startup. Foi então que o Paul Graham fez uma oferta que ele não podia recusar. Ele disse para o Sam que ele poderia se juntar à Y Combinator como um parceiro. Isso não apenas permitiria que ele aprendesse diretamente com Paul Graham, mas também poderia fazer o que mais amava, construir novas startups. E então é aqui que ele começa a brilhar. Ele era tão bom em reconhecer startups promissoras que depois de apenas 3 anos sendo parceiro, Paul Graham decidiu fazê-lo o presidente da Y Combinator. You've made him the president of Y Combinator. Yeah, he is going to be the boss.
I'm not running the show anymore. It's Sam's show now. Sob a liderança de Sam Altman, o Y Combinator prosperou muito. Sua estratégia era investir em startups trabalhando em ideias promissoras e que mudassem o mundo. Basicamente, nenhuma ideia chata era permitida. A Y Combinator aumentou massivamente a quantidade de empresas que eles investiam. Essa estratégia de investimento implacável atraiu a atenção do bilionário Mark Anderson. Os movimentos de negócios de Altman o impressionaram tanto que ele disse: sob Sam, o nível da ambição da Y Combinator aumentou mais de 10 vezes. E a parte mais louca disso tudo é que são palavras de um concorrente, porque Anderson tem sua própria empresa de investimentos também. Isso apenas mostra quão respeitado é Sam Altman no mercado. Ele queria os melhores negócios possíveis e por isso começou a entrevistar o mundo inteiro. Enquanto outros investidores só conversavam com pessoas que tinham conexões no mundo das startups, a Y Combinator começou a fazer exatamente o oposto. O único requisito era que você tivesse uma ideia de negócio diferente. Então você conseguiria uma entrevista facilmente. Essa abordagem de portas abertas resultou em mais de 40 mil aplicações por ano, o que é uma quantidade assustadora de entrevistas. Mas convenhamos, né? A estratégia funcionou pra caramba porque, sob a liderança de Altman, o portfólio da Y Combinator cresceu para uma avaliação combinada de mais de 100 bilhões de dólares. Sabendo disso tudo, você provavelmente já deve estar pensando por que o Sam Altman é tão bom em investir. Bom, pesquisando bastante, deu para entender que são por conta de 3 fatores principais. O número 1 é focar nos fundadores. O segundo seria resolver os problemas reais da sociedade. E o número 3, pensar a longo prazo. Mas, apesar de ter uma carteira incrível na Y Combinator, Sam Altman estava procurando a próxima grande coisa. Ele sabia que seu potencial era maior do que simplesmente ser um investidor de startups. Ele ainda estava faminto por mais e em fevereiro de 2014 ele encontrou o que ele tanto procurava. Ele viu a próxima grande onda e essa onda era a inteligência artificial. Mas isso não era apenas uma onda. A IA, como a gente já sabe, é uma tsunami. E Sam Altman estava mais do que pronto para surfar essa tsunami. Hoje parece até óbvio fazer esse investimento, mas naquela época a IA era considerada uma tecnologia fracassada. No entanto, Sam Altman achava que a maioria das pessoas era muito pessimista sobre a IA e sabia que seria o maior desenvolvimento na tecnologia de todos os tempos. Sabendo disso, Sam Altman caiu de cabeça na inteligência artificial e se juntou com nada mais nada menos do que Elon Musk para criar uma empresa de IA disruptivo. No entanto, eles rapidamente se depararam com um grande problema. Pensa, pessoal, naquela época a indústria era muito diferente do que é agora. Não havia centenas de negócios de tecnologia como existem hoje. Com isso, o mercado não era tão aquecido e eles descobriram um grande problema. 75% de todos os desenvolvedores talentosos estavam na Google. Essencialmente, a Google tinha um monopólio sobre os melhores engenheiros de IA. Mas bem, com certeza isso não ia impedir Sam e Elon Musk de lançarem sua própria empresa. Especially after their acquisition of DeepMind, had 3/4 of the world's AI talent. They had obviously a lot of computers and a lot of money. So it was a unipolar world for AI. And to go to unipolar world. Então eles organizaram um jantar privativo e convidaram as melhores pessoas de IA que eles puderam encontrar. Então nesse jantar eles apresentaram a ideia de startup que eles tinham e a missão dessa nova startup que era garantir que a inteligência artificial beneficiasse toda a humanidade. Então a partir daquele momento o Sam Altman virou o CEO da OpenAI e começou uma onda de contratações gigantesca. Eles fizeram uma lista dos 10 melhores pesquisadores e conseguiram contratar 9 deles. E um dos motivos, claro, por conta dessas contratações é que eles ofereciam salários muito bons para a época. And like the best people are Steve Jobs used to say this, I think, more eloquently than anyone else, but the best people are so much better than the pretty good people. E até me inspirando aqui nessa fase do Sam Altman, eu quero fazer uma pergunta para você. Você se enquadra na parte da população que está super otimista com a inteligência artificial e ainda tem vontade de saber mais sobre o assunto? Então, você vai se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Bom, voltando à nossa história aqui, contratar ótimos engenheiros foi o primeiro de muitos problemas que o Sam Altman enfrentou no começo da OpenAI. Mas de longe, o maior problema que a empresa enfrentou foi a falta de dinheiro. Cara, imagina, você tem o homem mais rico do mundo como seu sócio e ainda você tem problema de dinheiro. Estranho, né? Mas acontece que é difícil atrair capital quando você é uma instituição sem fins lucrativos. Mas como eu disse, Sam Altman tinha simplesmente um dos homens mais ricos do mundo como seu cofundador. Então Elon Musk prometeu contribuir com $1 bilhão. Então você deve estar pensando aí, pô, então isso daí resolveu o problema de dinheiro, né? Não exatamente.
as coisas acabaram não saindo como planejado. Elon e Sam tiveram alguns desentendimentos sobre o futuro da empresa, o que resultou na saída do Elon Musk da OpenAI em 2018. Esse foi um verdadeiro ponto baixo para a OpenAI. Não apenas eles estavam ficando sem dinheiro novamente, mas também perderam um dos seus principais fundadores. Depois disso, Sam Altman fez de tudo para atrair novos investidores, mas todos rejeitaram ele. E o motivo disso era simples: a OpenAI precisava de muito dinheiro para uma organização que era sem fins lucrativos. Isso deixou o Sam Altman com apenas uma opção: arrumar suas malas, pegar um voo para Seattle e se encontrar com Satya Nadella, o CEO da Microsoft. Então o resultado dessa reunião foi: In all of this, we're lucky to have a partner who is instrumental in making it happen. So I'd like to bring on a special guest, Satya Nadella, the CEO of Microsoft. Thank you so much. Thank you. E tivemos a mudança de status de uma empresa sem fins lucrativos para uma altamente capitalista. E isso foi fortemente criticado pelo público e deu muita repercussão. Alguns até argumentaram que isso vai diretamente contra a missão original da empresa. E em contrapartida, a OpenAI manteve o limite de lucro que os investidores poderiam fazer. No entanto, esse limite é 100 vezes o investimento, o que está quase no lucro ilimitado. A razão pela qual o Sam Altman escolheu se associar à Microsoft não foi apenas porque eles estavam dispostos a colocar bilhões de dólares na OpenAI, mas também porque o Sam Altman gostava de Satya Nadella. CEOs are either great leaders or great managers. And from what I have observed with Satya, he is both. Com o apoio de uma empresa de $1 trilhão, a OpenAI estava em um lugar melhor do que nunca. E é aqui que a equipe realmente começou a brilhar. Em 2018, o GPT-1 foi lançado. Era ok, mas nada impressionante. No ano seguinte, Sam Altman decidiu renunciar à posição de presidente na Y Combinator e se concentrar totalmente na OpenAI. Essa foi uma decisão muito difícil para ele tomar. Ele estava lá já por 7 anos e aquela empresa deu tudo para ele, desde financiar sua primeira startup até ajudar ele a crescer como líder e até mesmo depois disso se tornar o presidente da Y Combinator. No entanto, Sam sabia que se quisesse que a OpenAI alcançasse seu potencial máximo, precisava se dedicar integralmente. E isso é óbvio que compensou. E então, no mesmo ano, eles lançaram o GPT-2. Era significativamente melhor do que o GPT-1. Na verdade, o GPT-2 era tão bom que até impressionou Geoffrey Hinton, o padrinho da inteligência artificial. I'm just shocked at how good it is. Mas a maior inovação ainda estava por vir. Em 2020, a OpenAI lançou seu melhor produto até então, o GPT-3. Ele poderia gerar textos, resumir textos existentes e até traduzir para qualquer idioma. Outra grande inovação foi a criação do DALL-E. A primeira versão foi lançada em 2021 e provou ao mundo que a IA não era apenas texto. O DALL-E demonstrou impressionante criatividade. Ele pôde gerar imagens em todos os tipos e estilos, incluindo desenho animado, fotos e até artes abstratas. Por mais impressionante que o DALL-E fosse, ele era apenas o começo. O próximo produto da OpenAI mudaria literalmente o mundo. Sam Altman teve a brilhante ideia de pegar o GPT-3 e colocar num simples chatbot. No entanto, a maioria dos engenheiros da OpenAI, incluindo o próprio Greg Brookman, achava que desenvolver um chatbot para as massas não valia o tempo e a energia. No entanto, Sam Altman estava convencido de que isso ia funcionar. E é óbvio que funcionou, meu Deus. O ChatGPT se tornou o produto que cresceu mais rápido na história, alcançando mais de 100 milhões de usuários em menos de 2 meses. Cara, pense nisso por um segundo. A maioria das pessoas nem sabe o que isso significa, mas a revolução da IA já está aqui. O ChatGPT forneceu uma interface amigável que até as pessoas mais leigas com tecnologia poderiam usar. O sucesso estrondoso do ChatGPT não apenas provou que a intuição de Sam Altman é assustadora, mas também consolidou seu nome na história da IA. Mas quem realmente ele é? Até agora só falamos sobre a vida profissional dele, mas como é que ele é na sua vida pessoal? Acredite ou não, mas o Sam Altman tem algumas teorias da conspiração aí. Ele acredita naquele grande dia do juízo final e ele possui até um bunker dentro da casa dele que tem estoque de ouro, armas, máscara de gás, comida. No entanto, seu bunker não é a única parte controversa na sua história. E em 2017 ele também escreveu um post no blog dele apontando como a correção política e a censura estavam esmagando o espírito intelectual de São Francisco. E convenhamos, galera, olha o que o Vale do Silício e São Francisco se tornaram hoje.
ocorrendo até a migração do Vale do Silício para o Texas por alguns motivos aí que não cabem aqui no vídeo. Mas além dessas polêmicas, Sam Altman também tem um portfólio pessoal impressionante. Ele já investiu em mais de 400 empresas. Olha, se isso não é diversificar, galera, não sei o que é. Alguns de seus melhores investimentos incluem Airbnb, Reddit, Asana e Pinterest. Sam Altman também é um leitor apaixonado, dizendo que lê mais de 100 livros por ano. E você já leu quantos livros até agora? Deixe nos comentários. Ele também apoiou o movimento que teve de altruísmo eficaz. No entanto, depois de toda a polêmica que aconteceu com a FTX, esse termo altruísmo eficaz acabou virando meme e ninguém mais acredita nisso hoje. Mesmo que Sam Altman já seja uma das pessoas mais bem-sucedidas do planeta, ele está se esforçando mais do que nunca. Em 2023, ele convenceu a Microsoft a dar mais de 10 bilhões à OpenAI, apenas para brincar, tornando assim a OpenAI avaliada em mais de 30 bilhões de dólares. Nesse ritmo, a empresa pode atingir o valor de mercado de $1 trilhão muito em breve. Outro desenvolvimento massivo foi o lançamento do GPT-4, que só pôde ser descrito como assustadoramente bom. Já é melhor do que a maioria dos humanos na maioria das coisas. Por exemplo, é melhor do que 90% dos médicos. GPT-4 scores 90% on the USMLE. It's at 90% performing. Most doctors don't score 90% on the boards. GPT is an ace doctor. Mas com grandes poderes, é claro que vem grandes responsabilidades. E existem alguns riscos sérios envolvendo a IA. Talvez o mais óbvio seja o deslocamento de empregos. As habilidades de milhões de pessoas estão se tornando basicamente inúteis comparando aí com grandes modelos de linguagem como o GPT-4. Esses modelos de linguagem podem fazer tudo melhor, mais rápido e mais barato. E a melhor coisa que você pode fazer olhando esse cenário, é claro que é aprender o máximo possível sobre IA. Então, se você quer ficar à frente desse mercado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E de longe, o maior problema de todos é o problema do alinhamento. Temos que garantir que a IA tenha os mesmos objetivos que nós, porque se não tivermos, é muito provável que a raça humana não vai sobreviver. Agora, todos os principais laboratórios de pesquisa, incluindo a OpenAI, estão dando atenção suficiente a esse problema. No entanto, o Sam Altman ele é otimista em questão a isso. I think that AI has the potential to eliminate nearly all human suffering in the next couple of years. A razão pela qual Sam alcançou tanto em sua vida é porque ele é um grande líder. Ele está no controle de uma empresa com a inteligência artificial mais avançada do planeta. E ainda parece que Sam Altman está apenas começando.